Graça e paz, irmãos. Aqui é o professor Ninho novamente e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre bibliologia, falando sobre inspiração bíblica. Ainda falando sobre inspiração bíblica, hoje falaremos a respeito das correntes de interpretação quanto à questão da inspiração. Como assim? Nós temos na história do cristianismo três correntes principais de interpretação no que diz respeito a tratar desse tema da inspiração das escrituras. Durante 18 séculos, a classe majoritária dos teólogos, dos professores, dos estudiosos, eles encararam a questão da inspiração dentro de uma perspectiva de que uma perspectiva a qual chamamos de ortodoxa, onde a Bíblia ela é considerada a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Entretanto, em períodos mais modernos, em períodos mais recentes, desenvolveram-se outras duas teorias, chamadas modernista e a existencialista. Então, dentro da perspectiva modernista, a Bíblia ela contém a palavra de Deus. E dentro da perspectiva existencialista, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Como assim? Deixa eu explicar para você de uma forma simplificada, para que você possa entender os conceitos dessas teorias. Durante 18 séculos, como eu disse, teólogos, professores, estudiosos, eles sempre ensinaram e encararam o fato de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, certo? Ela é a palavra a qual Deus deu a nós homens para manifestar os seus desígnios, os seus propósitos, os seus planos para a humanidade, e ele obviamente usou homens na composição das escrituras, mas indubitavelmente a Bíblia é a palavra de Deus. Surgiu em períodos mais recentes da nossa história a corrente de teólogos modernistas, onde eles entendem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Entretanto, ela é passível de conter alguns erros, porque ela passou, né, ela teve como autores homens que foram influenciados por pensamentos de sua época, questões científicas, questões folclóricas, questões de crenças. Então, esses modernistas, eles acreditam que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas ela não pode ser considerada na sua totalidade a palavra de Deus. E mais recente ainda, nós temos a corrente existencialista, onde esses teólogos, os teólogos adeptos desse ponto, dessa perspectiva, eles entendem que a Bíblia ela torna-se a palavra de Deus a partir do momento que o indivíduo, que o leitor, ele tem uma experiência mística, um encontro, uma mudança, vamos assim dizer, uma conversão, algo sobrenatural lhe ocorre. Então, somente a partir desse momento é que a Bíblia passa a ser a palavra de Deus na vida daquele homem. São correntes um pouco complexas, mas como nós estamos abordando aqui um seminário básico, não vamos nos aprofundar nessas questões. Basta somente dizer que, majoritariamente, tanto pelos institutos bíblicos, bem quanto pela FATEM, a minha posição, nós somos adeptos da teoria de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, pois assim ela se apresenta, certo? E quando falamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que é a visão ortodoxa, tem ainda duas divisões, duas formas de interpretações para isso. Não podemos esquecer que a Bíblia ela tem a sua origem divina, mas ela passa pelos escritos humanos, ela passa por um canal, por um homem que compôs ela. Então, de que forma foram desenvolvidas as teorias dessa sinergia entre Deus e o homem na composição das Sagradas Escrituras? Bem, alguns estudiosos, isso eu estou falando dentro da visão ortodoxa, tá? Aquela visão que considera que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então desenvolveram-se, dentro dessa perspectiva, duas teorias que são a chamada teoria do ditado verbal e a teoria do conceito inspirado. Como assim? Dentro da chamada teoria do ditado verbal, acredita-se que Deus preparou a mente daqueles homens que seria usado posteriormente para escrever os textos sagrados. Então Deus de alguma forma teria trabalhado na mente daqueles profetas, né, daqueles escritores, de forma que aquilo que foi empregado nas escrituras, né,
ou seja, palavra por palavra, não fugiu ao controle de Deus, não fugiu ao desejo divino. Mas mesmo o emprego das menores palavras, mesmo o emprego das menores, vamos assim dizer, pontuações dentro do registro das Escrituras Sagradas, não fugiu ao controle divino, pois Deus teria preparado a mente daqueles escritores de antemão a fim de que eles fossem fiéis ao que Deus desejava passar. Essa é a chamada teoria do conceito do ditado verbal. Já a segunda, que é a chamada teoria do conceito inspirado, onde esses estudiosos entendem que Deus ele deu somente àqueles escritores um conceito do que ele desejava, e esses homens, aquilo que Deus desejava transmitir, e esses homens dentro da sua escrita, dentro da sua forma de verbalização, dentro do seu vocabulário, dentro do seu nível de entendimento, esses homens pegaram aquele conceito e transformaram ele em algo concreto, certo? Transformaram naquilo que veio a ser posteriormente a palavra de Deus. Então essas são as duas correntes, a chamada corrente, né, do ditado verbal e a corrente do conceito inspirado. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido. Daremos continuidade mais à frente ainda dentro desse assunto inspiração das Escrituras. O que a Bíblia diz a respeito de si mesma, isso será o tema da próxima lição.